Olá, sou o professor Lucélio Valente, do Seminário Teológico Batista Equatorial. É um prazer estar me dirigindo a você, querido irmão, querida irmã. E estaremos falando a respeito do apóstolo Paulo. Quem foi este homem que, para muitos, é o maior plantador de igreja da história do cristianismo e o maior missionário da história do cristianismo? Quem foi ele? Ele mudou de nome? Como ele poderia ser, ao mesmo tempo, judeu e, ao mesmo tempo, um cidadão romano? E, para melhor entendermos quem foi Paulo, ele deixa, inclusive nos seus escritos, uma biografia básica que a gente pode conhecer, mas existem livros que também nós podemos chamar livros apócrifos, que relatam um pouco sobre a vida dele. Um deles, muito conhecido, Atos de Paulo e Tecla, que foi ali do início da história do cristianismo, e você pode, então, conhecer. Então, Paulo escreveu 13 cartas que compõem mais de 50% de todo o Novo Testamento, de todas as cartas do Novo Testamento, incluindo os evangelhos e tudo mais. E não só isso, a maior interpretação, a notável interpretação dos ensinos de Jesus vem da mente brilhante desse homem chamado Paulo, o fariseu Saulo de Tarso. Então, grava aí, você pode anotar, depois você lê. É muito importante que você leia esses textos, que é Atos 22, dos versículos 1 a 21, e Atos 26, 2, 23, que vai relatar um pouco em relação à vida desse grande homem, diante do discurso deles para os judeus e diante do rei Agripa II, onde ele relata quem de fato ele é. E também, obviamente, o texto de Coríntios, Filipenses, Gálatas também fala a respeito da vida dele. Para entender Paulo, na verdade, para entender os escritos de Paulo, a teologia de Paulo, é muito importante conhecer a respeito da sua vida. Quem foi este homem? Ele nasceu em Tarso, mas a sua família é oriunda de Israel, da tribo de Benjamim. O primeiro nome dele, Saulo, foi dado justamente em homenagem ao primeiro rei de Israel, Saul, que é da tribo de Benjamim, da onde vem a família de Paulo. Não se sabe exatamente se ele vem da Galileia ou da Judéia, e também não é muito... É muito discutido a questão do seu nascimento, se foi no ano 4 antes de Cristo ou durante os 10 primeiros anos depois de Cristo. Mas isso, para nós, é um pouco irrelevante. O que importa, e eu sempre afirmo isso, é a origem do seu segundo nascimento, o nascimento espiritual, relatado ali em Atos. A cidade de Tarso era uma cidade grande, uma cidade cosmopolita que tinha naquela época mais de 500 mil habitantes. Ela era banhada pelo rio Cídno, ela era uma cidade estratégica que ligava o Oriente e o Ocidente, uma cidade muito importante. Era um centro comercial muito importante que recebia todo tipo de pessoas, embarcações vindas de todos os lugares do mundo. Por isso que eu digo que ela conectava o Ocidente e o Oriente. Era uma cidade de cultura grega, dos seus aspectos culturais todo influenciado pela cultura grega, tanto é que a cidade de Tarso era a capital da filosofia grega. Os gregos tornaram Tarso a capital do conhecimento grego, tanto no aspecto da filosofia estoica como dos epicureus, e Paulo aprendeu isso, ele utiliza nas suas epístolas. Lá ficavam os estudos dos cínicos e dos estoicos. Paulo estudou essas duas filosofias e ele usa muito nas suas epístolas. Tarso da Cilícia, por que Tarso da Cilícia? Porque a cidade de Tarso era banhada por um material que ficava às margens do rio, chamado silício, que era um material muito utilizado na fabricação, por exemplo, de tendas, o qual o apóstolo Paulo foi um mero profissional dessa área e ele atuou nisso durante também o seu ministério. Era uma cidade, então, que era composta pelos cilicianos, hititas, pelos gregos, pelos assírios, pelos persas, pelos macedônios e também pelos judeus, chamados judeus da diáspora, que do caso Paulo está incluso junto com a sua família. E era uma cidade dominada pelo Império Romano, e o Império Romano tornou Tarso a capital
do império fora de Roma. A importância que se dava a Tarso era muito grande. A cidade de Tarso, inclusive, na época, tinha as melhores universidades comparado, por exemplo, a Alexandria e outras grandes metrópoles daquela época. E estudar isso, conhecer isso, é muito importante. Paulo, então, tem uma formação cultural, que é de Tarso, e lá em Tarso ele teve a oportunidade de conhecer e de estudar desde pequeno o hebraico da sua família, o aramaico, a língua comercial. Desde pequeno já teve contato com a língua grega, que era a língua oficial de Tarso, e ele aprendeu isso desde cedo. Também o latim, que era a língua oficial, e alguns vão dizer que também depois ele teve acesso ao espanhol, por isso ele queria fazer a sua quarta viagem missionária para a Espanha. E na sua juventude ele já foi enviado para estudar em Tarso nas escolas filosóficas. Desde pequeno ele já pôde conhecer, estudar e aprender com os grandes filósofos da época, e ele conversava depois e discutia perfeitamente com eles, justamente por conhecer. Na sua juventude ele era conhecido então como Saulo, ele era um judeu da cidade de Tarso, ele era do grupo dos fariseus. Só que Paulo, então, a sua família quis dar a ele todas as instruções possíveis naquela época, por isso colocaram desde cedo para estudar ali em Tarso, para que ele pudesse conhecer a filosofia. E lá ele estudou um método muito conhecido, muito importante, chamado diatríbico, que é um método para que você tenha uma boa retórica. Na verdade, o método diatríbico era pessoas que se preparavam para defender uma tese, para ir para debates. Era alguém muito capaz para discutir e se relacionar com todo o Império Romano. Ele diz um pouco da sua biografia, aquilo que eu tenho falado aqui, está em Filipenses capítulo 3, versículo 5, eu queria ler com você. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu. E aqui demonstra, então, que Paulo era um fariseu puro sangue. E ele diz em Romanos 11:1, eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Então, apesar de ele ter nascido em Tarso, ele é um judeu da diáspora, ele se considera assim. Em Atos 22:3 diz, sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei de nossos antepassados, sendo então zeloso por Deus quanto a qualquer um de vocês. A família de Paulo não se contentava que ele estudasse apenas em Tarso, porque ele já tinha tido acesso a tudo aquilo que Tarso já oferecia como educação. A sua família ainda queria que ele fosse mais, então enviaram ele para Jerusalém para estudar aos pés de Gamaliel. Só que estudar naquela época em Jerusalém, e principalmente com Gamaliel, era muito dispendioso, porque você tinha que investir bastante, tinha muito investimento. E a família de Paulo era uma família que tinha recursos financeiros, por isso então enviaram ele para estudar ali em Jerusalém, aos pés de Gamaliel, que era neto de Hilel, uma das maiores escolas teológicas que já existiu na história do povo de Israel. Então ele teve contato com Gamaliel e ele pôde estudar que esse era o grande projeto, o grande sonho da sua família, para que ele se tornasse um grande mestre, um grande rabi. Tanto é que logo ali no final da sua juventude, ele já pertenceu ao Sinédrio. Já é muito importante entender isso, porque ele se destacava, sempre se destacava. Paulo, ele tinha uma inteligência acima da média. E ao estudar aos pés de Gamaliel, ele já então tinha todo o conhecimento preciso em relação à lei para se tornar um grande mestre. Em Atos 9:1-2, ainda jovem, diz, Saulo assistiu ao apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir cristão. Depois ele se tornou um perseguidor ativo dos cristãos. Na sua campanha contra os cristãos, Saulo jogou muitas pessoas na prisão. Ele tinha o apoio do sumo sacerdote e se tornou famoso por ser um grande perseguidor. Estevão foi a primeira pessoa que pregou para Paulo as verdades do evangelho. Só que Paulo entendeu que tudo aquilo que ele havia aprendido, tanto em Tarso, tanto com a sua família e também com Gamaliel, ele entendia que agora ele tinha uma missão, ele queria fazer algo, um favor para Deus.
se tornando então um grande perseguidor, porque ele entendia que Jesus e seus discípulos eram perigosos, e ele então precisava acabar com essa religião pagã existente naquela época. Então, apesar de que Tarso era uma cidade importante e era uma cidade cosmopolita, só que Damasco era a cidade comercial. Damasco era a cidade que recebia pessoas de todos os tipos, de todas as regiões. E Damasco era a cidade que aquecia o comércio naquela região. Era uma cidade do povão, a gente pode chamar assim. E por Paulo conhecer isso, ele sabia que o lugar estratégico onde esse povo, esses perigosos, Jesus e seus discípulos, não poderiam chegar em Damasco. Então ele criou um plano estratégico para ir até Damasco, isso foi bem estratégico, e Paulo era um estrategista, de buscar esses cristãos que lá já estavam e trazê-los, nem que fossem presos, amarrados, açoitados, não importa a maneira que eles viessem, mas eles não poderiam ficar em Damasco, porque Paulo entendia que se eles conseguissem criar uma base em Damasco, eles conseguiriam se expandir. Então essa era a intenção dele, porque ele já tinha ouvido falar de Jesus por meio de Estevão. Isso está registrado em Atos capítulo 9, quando ele vai então ao caminho de Damasco, e lá ele se encontra com o Senhor Jesus se revela a ele e diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Duras coisas é tu ir contra o arguilhão. O arguilhão era o único instrumento na época para domar um touro bravo. O que significa que Deus está dizendo que Paulo era indomável. Por que Paulo era indomável? Porque ele já tinha estudado tudo que Tarso oferecia, já tinha estudado todas as universidades, conhecia as línguas, a cultura. Desde pequeno ele já conhecia o fardamento, as armas romanas, porque era comum, jovem, conhecer naquela época. Ele, por natureza, ele já tinha a sua descendência judaica, mas também a sua descendência romana, porque a sua família ajudou o Império Romano a expulsar os piratas que estavam assolando a cidade de Tarso. E a sua família, por prestar serviços ao Império Romano e por ajudar a expulsar esses piratas, receberam então essa herança romana. Essa é, sem dúvida, a maior evidência da sua cidadania romana. E ele, por ser, então, descendente dos pais, dos avós que receberam a cidadania romana, então ele recebe por nascimento, por origem familiar. Então ele tinha isso, essa era uma particularidade em Paulo. Ele conhecia a cultura, a língua, a questão dos armamentos, fardamento, já tinha cidadania romana e também tinha a profissão, uma das profissões mais nobres, que era fazer tendas. Então Paulo era alguém que tinha um conhecimento acima da média e poucas pessoas tinham tanto conhecimento quanto Paulo, de conversar com ele, de estudar, de estar próximo dele e poder acompanhar o seu raciocínio. Tanto é que ele tinha o método de atribo que ele usa nas suas epístolas. E por isso o Senhor Jesus diz que ele era um touro indomável, porque não era capaz que qualquer conhecimento vazio influenciasse Paulo, que levasse ele. Para ele, tinha que passar pela racionalidade, até porque ele era o filósofo estoico, e ele conhecia muito bem isso. Então o Senhor Jesus se revela nele e por ele. E ele estava trabalhando na vida de Paulo até chegar nesse momento para que o próprio Senhor Jesus então se revelasse nele. E ele então, no Atos capítulo 9, o Senhor Jesus tem um encontro com ele quando ele ia no caminho de Damasco. E agora, ir para Damasco, em vez de trazer os cristãos de lá, em vez de perseguir os cristãos, ele vai lá justamente para se preparar. Ali ele passa 3 anos no deserto, aprendendo com o Senhor, ouvindo do Senhor Jesus, porque apesar de ele ter estudado com Gamaliel, ele então teve contato direto com o Senhor Jesus e aprendeu com o Senhor. E isso, então, Ananias, Deus fala com Ananias e diz: Ananias, vai, porque ele é para mim o vaso escolhido. E eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo Evangelho. E esse era, sem dúvida, o grande ministério de Paulo, que ele pudesse pregar o Evangelho a todos
e ele foi chamado para pregar aos gentios, e por causa disso, ele então passa a se titular de Paulo, que era o seu nome romano, era o seu nome gentil. Então ele se identifica e aí então ele passa a usar. Não necessariamente que ele mudou de nome, ele era Saulo e passou a ser Paulo. Não, ele sempre foi Saulo e sempre foi Paulo, porque como judeu ele tinha o seu nome da família, que era Saulo, e como cidadão romano ele tinha o seu nome Paulo. E por isso ele utiliza no seu ministério esse nome, porque era um nome que se identificava com os gentios, era um nome acessível aos gentios, e ele então poderia usar a medalha ou um documento que comprovasse que ele era um cidadão romano. E aí ele passa então a se preparar para pregar o evangelho aos gentios, a partir do momento que ele teve um encontro com Cristo ali na estrada de Damasco. Ele passa 3 anos, e ali então ele se prepara e conhece o Senhor Jesus, e ele então está se preparando para pregar o evangelho. O que isso demonstra, e que é muito interessante, é que todos nós, seja quem for homem, mulher, jovem, adulto, até mesmo criança, nós já temos um chamado específico por Deus, mas não necessariamente é eclesiástico, você vai atuar na igreja, isso é muito bom. Mas nós somos chamados para servir em qualquer área, em qualquer profissão, seja na área da saúde, seja na área das ciências humanas, ciências naturais, não importa o chamado qual o Senhor te chamou. Saiba que isso é um chamado e o Senhor quer te usar nesse ministério, e você será uma bênção. Para Paulo, então, prosperidade é você entender o seu chamado, a sua vocação. Não importa onde seja, o lugar que você esteja, você foi um chamado. Não há ninguém nesse mundo que não tenha um chamado de Deus, que não tenha um chamado específico de Deus. Seja ele qual for, Deus está te chamando para que você possa ser uma bênção naquilo que o Senhor te confiou. Deus te abençoe.